Buenos dias! Buenos dias. Dichos? Tá. Não estou a gostar Não estás a de gostar? ver esses sorrisos na vossa cara, Então. então vou-vos já apagar o sorriso da vossa cara. É de chorar hoje. Com Hugo van der Ding. Deixa só. Para preparares, Set the mood. set the mood. Vamos até Varsóvia em 1943. Ui, estava fixe. Estava bom. Pois é, neste dia estávamos, já disse eu, em 1943 e morri em Varsóvia. Varsóvia, que saudades, Varsóvia 1943. Já estiveste em Varsóvia, Por acaso não perguntei, Muitas vezes. tiveste? Sim. Então talvez tenhas Muitas visitado vezes, esta 4 parte vezes. da cidade. Morreu aos 23 anos. Eia. 23 aninhos, sim. Falamos do resistente polaco Mordechai Anielewicz. Vamos ver quem ele foi. Mordechai, Deus queira que, onde quer que ele esteja, ele não esteja triste de eu estar a assassinar o seu nome, uma dupla morte. No caso, ele nasceu em 1919, nos arredores de Varsóvia, numa família judia. Varsóvia, 1953. Está tudo. Vamos lá ver como é que isto vai acabar. Spoiler! Spoiler, exato. É uma história muito incrível. Eu pensei até 2 vezes, porque de manhã, não sei o quê, mas eu acho que é uma história muito, muito incrível Vamos a ela. deste rapaz. Sim, ele cresceu, pronto, a família mudou-se lá para Varsóvia, lá cresceu, na muito recente República da Polónia, que tinha se tornado independente, e lá estava ela a dar os seus primeiros passos a esta República da Polónia. Foi lá que ele estudou, depois fez a tropazita dele, depois ela andava, juntou as suas coisitas, estava com uma rapariga, até os pais até por acaso pediam. Aquilo nem houve chatice, nem nada, ela era limpa, asseada, claro, boa dona de casa, sabia fazer umas coisas, também não era, mas pronto, sabia abrir uma lata de salsichas. Claro, é o que basta. Claro. Salsichas de Peru. Pois, olha aí. Não era de porco, sabemos que estamos a falar de. Os judeus naturalmente não comem porco. Até que quando ele tinha 19 anos, chegamos a 1939 e a Alemanha, com os nazis já no poder, invade a Polónia. Nós todos sabemos este episódio. O Mordechai e alguns dos seus amigos vão fugir para o leste. Ele ficou logo, desde o início, muito envolvido politicamente nesta questão. Não sei se têm noção, logo desde o início a guerra ainda não tinha começado, é exatamente a invasão da Polónia, que vai fazer ali um impasse e depois os chamados aliados, portanto a França e a Inglaterra, resolvem ir ajudar a Polónia e é assim que vai deflagrar a Segunda Guerra Mundial. Mas, paralelamente, há um acordo secreto que envolve precisamente a Polónia entre a União Soviética e os alemães, um pacto de não agressão, que a certa altura vai claro, ser desfeito. E, portanto, estes tipos vão fugir para a parte supostamente defendida pela União Soviética da Polónia e tentam começar a angariar resistência, dizer assim, temos que resistir contra os alemães. Achavam na altura que o recente exército polaco conseguia dar conta daquilo, começaram a perceber que podia não ser verdade, e então este tipo e outros começaram a tentar criar uma linha, uma rede clandestina de imigração através da Roménia, e depois lá sabe para onde é que eles iam, não é? Para chegar à Palestina, que na altura ainda não existia o Estado de Israel, mas começava a formar-se, aquilo era um mandato inglês e já começavam, desde o início do século XX, alguns judeus a mudarem-se para o que é hoje o Estado de Israel, que se chamava na altura Palestina. Bem, continua a chamar a região Palestina, claro. Bom, então, aquilo, ele tenta ver, vamos, não sei o quê, vamos fazer aqui um túnel de escada, não é um túnel no sentido figurado, não é? Para a gente fugir daqui. Ele acaba por ser preso pelos soviéticos, mas não tinham particularmente nada de mal. Ele foi libertado, então resolve voltar para Varsóvia, que na altura estava já completamente dominada pelos nazis, e vai se dedicar à resistência em grande força. Ele vai até criar uma frente de resistência e vai ser o seu líder, um miúdo, não é? Estamos a falar de uma criança, praticamente, um rapaz. Ele vai organizar grupos, reuniões, tentar mobilizar muito os judeus polacos de Varsóvia, até criou um jornal clandestino que ele depois andava com outros a distribuir para dizer temos que fazer qualquer coisa, que isto não vai correr bem. Até que em abril de 1940 os alemães começam a construção do que vai ser aquele que é o gueto de Varsóvia, que já se calhar toda a gente ouviu falar disto, mas vamos falar aqui um bocadinho do que é que foi este gueto de Varsóvia, porque também são 8h30 da manhã e os miúdos não é só a Leopoldina. Então, mesmo não é? agora, caminho da escola, nos seus Leopoldina. carros. Mas é fixe ouvirem estas histórias que às vezes já
já não aparece em verdade, termos de é livros de verdade, história. sim, sim. Ora, é muito fácil explicar o gueto de Varsóvia, até vou explicar às crianças. É uma parte, é um bairro, não é? É uma zona da cidade, relativamente pequena, são 3 km², é fazerem as contas que isto é um bairro, não é? Claro. Onde enfiaram mais ou menos 400 mil pessoas, que eram os judeus todos de Varsóvia e dos arredores. Pois claro, imaginem, quer dizer, nós todos imaginamos, porque não só era uma zona muito pequena, como isto eram pessoas arrancadas às suas vidas, isto eram médicos, merceários, assim, toda a sorte de gente, não é? Quase meio milhão de pessoas lá foram fechadas, não se podiam sair, entanto construíram um muro de mais ou menos 3 metros de altura e estavam ali fechados. Ninguém Dá podia para sair. trepar também. Não dava porque estava naturalmente com nazis à volta, não é? Claro. E então, claro, o que é que acontece? Eles dali iam ser levados, ou vão ser levados, como nós sabemos, para outros pontos na Polónia, pontos com nomes que hoje nós todos conhecemos, Auschwitz, Treblinka, etc. Agora, mesmo antes disso de começar, estava tão sobrepopulado aquele gueto que há muita gente que não chegou a sair porque morreu de fome, doenças, essas coisas todas. tanta Claro, propagação. imagina aquilo tudo. Imagino, E muito condições pouco tempo. sanitárias. Nenhumas, credo. claro. Sim, sim. Porque, entretanto, sobreviviam com aquilo que tinham ali à mão, não é? Havia uma ordem de quem saísse sem. Havia um caso ou outro com um salvo-conduto, por exemplo, um médico que fosse famoso e que fosse preciso cá fora, mas de caso contrário, era ordem para ser executado sumariamente. Agora, porquê é que eu trouxe esta história aqui? Sobretudo porque nós, às vezes, nos filmes, vemos estes prisioneiros judeus, já toda a gente viu estas imagens milhões de vezes, a serem levados, derrotados, gente quase resignada com a sua sorte terrível, parece que em estado de choque. Nós vemos estas imagens, e às vezes imagens reais, não é? Levados para os campos. A verdade é que não foi assim, não foi assim mesmo. Há muita gente que tentou resistir e lutar, e vou contar a história, talvez, de um dos mais corajosos desses resistentes. Ora, lá dentro do gueto, ele começou a organizar grupos de defesa, não é? Até porque, entretanto, através da resistência polaca não judia cá fora, passavam informações, como podiam, não é? A dizer o que é que estava a acontecer nos campos. E então eles disseram assim: nós temos que fazer alguma coisa, isto é morrer ou morrer, nós não podemos entregar-nos desta maneira. Dava para fazer uma espécie de cerco, não é? Porque estavam também, em boa verdade, dentro de uma espécie de fortaleza. Ele consegue, a muito custo, receber algumas armas de fora da tal resistência polaca, coisas muito rudimentares, granadas de mão, umas espingardas, umas coisas assim. Entretanto, começam as deportações. O objetivo dos alemães era levar 6 mil pessoas por dia. Eles, em 3 meses, quando começam, tinham sido levadas do gueto para Treblinka 300 mil pessoas, que não sobreviveu nenhuma, sobretudo as crianças e os mais velhos. Portanto, ficou os mais novos ali naquele sítio. Sobraram mais ou menos 60, depois desta primeira onda, 60 mil pessoas no gueto de Varsóvia. E o nosso Mordecai vai conseguir convencer umas quantas a dizer: é agora, nós temos que atacar, temos que atacar, temos que atacar. Eles constroem muitos abrigos e bunkers às escondidas, claro, debaixo das casas, onde puderam os esconderijos. Eles montam um ataque com as pouquíssimas coisas que tinham, eram umas espingarditas e uns coquetéis molotov, coisas muito feitas ali à mão, e vão atacar. Os alemães entram para tentar ir buscar umas pessoas, mais uma vaga. Há uma confusão gigantesca, claro, muitos dos resistentes são mortos logo ali. O nosso Mordecai vai escapar. Há um amigo que à última hora atira uma granada e, portanto, aquilo de coisa, eles conseguem escapar. Só que isto era apenas o início desta resistência. Eles motivaram os habitantes todos do gueto, claro, e houve uma calmia de 3 meses, mais ou menos, que os nazis ficaram a ver o que é que estava a acontecer lá dentro e construíram uma rede gigante de túneis, de casa para casa, esconderijos dentro, assim, sítios em telhados, portanto, uma rede onde sabiam como escapar ali dentro e preparar ataques surpresa. Entretanto, o Mordecai, o nosso morto, era já o líder dos revoltosos e ele achava que conseguiam, durante alguns meses, nós aguentamos um cerco aqui dentro, nós conseguimos gerir isto. Finalmente, em abril de 43, mais ou menos um ano depois da primeira onda de deportações, os nazis preparavam-se para levar o resto dos judeus e arrasar com o gueto. Entraram, não estavam a contar com aquele ataque surpresa. Os guerrilheiros estavam muito menos armados, só que tinham a questão da surpresa e de conhecerem aquilo tudo. Portanto, atiravam cenas e foi mesmo uma resistência enorme. Isto chama-se a grande revolta do gueto. E um bocado nada a perder, não é? Nada a perder. Porque sim, é isso, absolutamente era entre nada. morrer de uma Tal e maneira qual. ou morrer de outra, mas Tal e qual. fazer alguma E coisa. conseguiram, na verdade é isso, dos telhados atiravam coisas e este dia termina de uma maneira muito simbólica com 2 crianças a subir a um dos edifícios do gueto e pendurar a bandeira da Polónia e uma bandeira
de judia. Bom, e entretanto, os nazis ficam completamente abananados, ficam ali 2 ou 3 dias sem saber o que hão de fazer. O comandante deles diz assim: e agora? Mas estes. Eles são fui, c'est juif. Como vem nos livros da história. Claro, e então resolvem dizer política de terra queimada, vamos incendiar isto tudo. E com os incêndios as pessoas vão fugindo como podem, avançando. Neste pânico morre quase toda a gente. Mas mesmo assim ninguém se rendeu. Este núcleo duro, ninguém se rendeu. As pessoas que tentavam fugir acabam por ser presas. Eles levam mais de 25 mil pessoas. Isto vai decrescendo até que vamos ficar só 200. Que este núcleo faz parte do nosso Mordecai, num bunker. Este bunker, há um dia que é o dia final em que já não sobrava nada. Há fotografias disto, nada. Só este edifício onde estava ali o bunker. Eles atiram para lá gás e essas coisas para eles saírem. E depois, como não sobreviveu ninguém, nunca saberemos como é que foi verdadeiramente este dia. Só temos o relatório dos alemães que diz que eles morreram todos, claro. Nós conseguimos imaginá-lo facilmente. Isto é um cerco que eles achavam que em 3 dias resolviam. A verdade é que estas pessoas resistiram 4 semanas, 1 mês inteiro. Nós conseguimos imaginá-los a resistir até ao fim, que acho que é uma imagem que é impossível não ter. Quando a guerra acaba, 2 anos depois, as ruas onde tinha sido o gueto eram uma pilha de escombros, pó, absolutamente só pó. Agora, a resistência muito corajosa deste rapaz e dos outros rapazes e raparigas e homens e mulheres e velhos, etc., não impediu, nós sabemos todos, que 6 milhões de judeus tenham morrido nos 6 anos apenas que durou a guerra. Apenas para o número de pessoas, claro. Mas os atos heroicos destas pessoas servem para lembrar-nos que algures alguém tentou impedir isto de acontecer. Isso é fixe. Nós não temos de ser todos heróis, mas podemos aprender muito, se quisermos, com aqueles que resistem à violência, à injustiça e também ao ódio. O Mordecai Anielewicz morreu faz hoje 80 anos.